Voltamos ao nosso top 10 dos maiores escândalos religiosos dos últimos tempos. Desde que o mundo é mundo, os seres humanos, ao menos a maioria deles, buscam refúgios em um mundo sagrado, ou seja, naqueles que pregam religiões como refúgio para a própria existência, e por meio delas se comportam, doutrinam e se moldam, dando um significado para todo o mistério que existe em torno do nascer, viver e morrer. Porque a outra opção para o drama da existência humana seria incogitável. Viver num mundo não sacralizado poderia levar muitos à loucura. Não teriam em que se apoiar. Segundo o Instituto Gallup, através da pergunta: a religião é uma parte importante do seu cotidiano? Os que responderam não à pergunta foram apenas 10%. O Instituto de Comunicação Dentsu mostra a percentagem de pessoas que se afirmaram como sem religião. Este não é um texto ateu, agnóstico ou de uma religião específica, antes que comecem os julgamentos. É, na verdade, uma tentativa de olhar para a nossa própria religião do lado de fora, de forma lúcida e prudente, buscando observar como um cientista como os seres humanos se moldam e se comportam de acordo com suas respectivas religiões. Todos têm a sua doutrina como a real e verdadeira. O importante é que cada um busque sua comunhão com Deus do modo que melhor lhe convier, que lhe for mais coerente, mais verdadeiro e faça maior sentido. Ainda assim, aos nossos olhos, é prudente, mesmo precisando de templos, que antes de se prostrarem diante de um ser humano, supostamente enviado por Deus, que se haja com cautela prévia. É preciso lembrar que existe sim muito oportunismo religioso e falsos líderes, mas também existem aqueles que realmente acreditam no que pregam. Não se pode generalizar. E só isso já bastaria para que tenham um comportamento, ainda que humano, com mais cuidado com seu próprio espírito. As questões dessas matérias tratam os escândalos e não as benfeitorias de religiosos. Por isso, tal narrativa. Escalamos nossa seleção bem fundamentada de um top 10 dos maiores escândalos e absurdos religiosos de todos os tempos e, portanto, apresentaremos a nossa visão de um todo, o que não impede que vocês façam a sua própria lista e discordem nos comentários. Na nossa 10ª posição, quem não viu, volte um vídeo, esteve Janderson Fernandes, conhecido popularmente como Prem Baba, um suposto guru que enriqueceu com a fé e se tornou guru de muitos famosos até que viessem à tona 2 ou 3 casos de abuso sexual por meio da fé cometido pelo guru. Prem Baba confirmou os ocorridos, mas alegou terem sido consentidos, ou seja, em comum acordo com a vítima. Mesmo assim, Janderson saiu um pouco de cena indo morar na Índia e está retornando aos poucos. Já na 9ª colocação, temos outro relativamente jovem religioso, conhecido como Padre Robson. Padre Robson entrou na religião para lucrar, e não foram milhões, e sim bilhões. A Igreja Católica possui e apresenta uma série de produtos, linhas, catálogos, quadros, rotas turísticas, museus, igrejas de grande valor e pesos arquitetônicos, por onde entra uma quantia diária de dinheiro, a nós incapaz de se estimar, mas também é a igreja que mais dispõe de dinheiro para caridades. Na Itália, por exemplo, existem as Caritas, onde quem não tem o que comer vai lá e sai com uma cesta básica à italiana, ou seja, com direito a produtos de referência no mercado. Existem abrigos católicos, muitas igrejas oferecem apoio psicológico gratuito a seus fiéis, a maioria deles voltado à assistência social e à caridade, ou seja, a Igreja Católica dispõe de muita verba, diferentemente de muitas outras igrejas, que não se sabe onde o dinheiro é empregado. Agora, existe também um Padre Robson no meio do caminho. No meio do caminho, existe um Padre Robson, parafraseando Drummond. Padre Robson, o padre goiano, criou em sua cidade natal de Trindade, em Goiás, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, uma associação chamada AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, com sede em Trindade, em Goiás. Robson criou várias vertentes para esta associação e foi acusado pelo Ministério Público de Goiás de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ele movimentou
2 bilhões de reais em 10 anos, por meio da associação. Um feito assim astronômico diante do tamanho da cidade e proporção de fiéis católicos que devem existir ali, totalmente desproporcional. Na tentativa de abafar o escândalo, na época, Robson pediu o afastamento da reitoria do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e da direção da AFIP, sendo substituído pelo padre João Paulo Soares e padre André Ricardo de Melo, respectivamente. É muito comum na Igreja Católica o abafar dos casos, o silêncio juntamente a nenhuma satisfação a seus fiéis por parte das respectivas cúpulas. Os escândalos na Igreja Católica, de grande proporção do ponto de vista econômico, não vieram à tona com a proporção deste, embora existam outros escândalos na Igreja muito mais graves, e o maior deles trataremos aqui depois. Padre Robson criou ONGs e fez obras assistencialistas, todas ligadas à AFIP, também criada por ele, que significa, como já disse, Associação Filhos do Pai Eterno. Todas, segundo o Ministério Público de Goiás, serviam de lavagem de dinheiro. E não falamos aqui de pequenos desvios, mas sim de bilhões de reais. Este dinheiro todo seria capaz de suprir as entidades assistencialistas de Goiás por anos, quem dirá de Trindade, a cidade na qual os desvios foram feitos. O padre e os 17 empresários se tornaram réus no dia 17 de dezembro de 2020. O padre, pelos crimes de organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Foi a partir dessa liberação que 3 dias depois os promotores denunciaram o grupo à justiça. Porém, a defesa do padre havia entrado no dia 6 de dezembro de 2020 com pedido de habeas corpus e no dia 20 do mesmo mês e ano, o STJ sustou o andamento da ação que 3 dias antes havia tornado o padre Robson e outros 17 empresários réus por suspeita de desvio de dinheiro. Entre este montante, o padre comprou mansão na praia, enorme fazenda, helicópteros, casa para familiares e, segundo a Receita Federal, teria desviado mais de bilhões de reais junto ao grupo de empresários. O juiz responsável inocentou o padre de todos os crimes, sem sequer dar uma justificativa à sociedade, sem respeito algum por aqueles que o fizeram ser quem é. Aqueles que sustentaram sua imagem de servo do Senhor. Robson enriqueceu por meio da má-fé, usando de dogmas católicos, desviou supostamente bilhões com a ideia da ONG do Pai Eterno e vários outros produtos oriundos desse produto principal, a tal ONG do Pai Eterno, tudo supostamente para lavar dinheiro. A investigação apontou que o sacerdote teria se apropriado indevidamente de mais de 8 milhões das associações Pai Eterno e Perpétuo Socorro, por exemplo, entre 2015 e entre 2016, ou seja, apenas em um ano, Robson teria desviado 8 milhões em favor de seus familiares. O crime do padre Robson, de proporções absurdas, é o dinheiro que foi tolhido do assistencialismo social dado pela Igreja Católica, da qual faz parte. A Igreja, diferentemente de outras religiões, não costuma ficar metade do culto, missa, pedindo dinheiro sem parar, dramatizando possíveis dramas financeiros para extorquir de pessoas de boa fé e vulnerabilidade emocional, apesar de serem responsáveis por outros crimes hediondos. Constam na denúncia que o religioso, em diversas oportunidades, deixou evidente que tratava como particular o patrimônio da AFIP e das outras 2 associações para receber dinheiro dos fiéis. De posse de valores bilionários, o denunciado Robson se associou a diversas pessoas para desviar bens das AFIPs, lesando a entidade e seus associados. Além dos desvios, a organização criminosa utilizou-se de mecanismos para ocultar e dissimular as origens ilícitas, se utilizando de laranjas para o êxito do esquema, destrecho do documento. Os promotores apuraram na Operação Vendilhões que os denunciados podem ter movimentado quantias milionárias, sendo a maioria fruto das ofertas dos fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade, iniciada em 2012 e que ainda não foi concluída. O padre João Paulo Santos, de 37 anos, assumiu durante uma missa realizada no domingo 27 de dezembro o posto do reitor do Santuário da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, na região
metropolitana de Goiânia. É notório que a Igreja Católica é a que mais faz caridade e investe realmente nisso, mas o desvio estratosférico de Padre Robson nos leva a crer que outros possíveis padres Robsons possam existir por aí, enriquecendo por conta da má-fé deles e da boa-fé dos fiéis. Este foi o único caso que temos conhecimento, nessas proporções, de escândalo deste tipo com estas cifras no quesito ao dinheiro da Igreja Católica. O padre João Santos assumiu o santuário no lugar do padre Robson após a Operação Vendilhões e precisa agora enfrentar o desgaste sofrido pelo templo.